Olá, camaradas! Essa é mais uma aula de história do professor Júlio César. O tema de hoje será a independência da América Espanhola. A população da América Espanhola, no início do século XIX, estava mais ou menos assim. De indígenas, eram mais ou menos 12 milhões de pessoas. Mestiços, 6 milhões. Escravizados, 600 mil pessoas. Crioulos, 3 milhões. Chapetones, 300 mil. As classes dominantes eram rivais entre si. Havia os chapetones, que eram espanhóis nascidos na metrópole. Ocupavam os melhores cargos na administração. Defendiam os interesses da metrópole e o pacto colonial, ou seja, o monopólio comercial. Os crioulos eram colonos descendentes de espanhóis nascidos na América. Defendiam o fim do pacto colonial. Eram favoráveis ao livre comércio e às ideias de liberdade dos iluministas. Revolta de Tupac Amaru, de 1780. Ocorreu no vice-reinado do Peru em 1780. Foi uma luta contra a exploração da mão de obra indígena feita pelos colonos espanhóis. Para subordinar os indígenas, os espanhóis utilizavam o apoio dos chefes das Ailu, das aldeias. Esses chefes eram chamados de curacas. Um desses curacas, chamado de José Gabriel Condorcanqui Nogueira, dizia ser descendente de Tupac Amaru, o líder inca do século XVI. Contando com o apoio dos crioulos, José Gabriel Condorcanqui adotou o nome de Tupac Amaru II e iniciou uma revolta contra a dominação colonial. Ele foi apoiado por milhares de indígenas, mestiços escravizados e crioulos pobres. Mas os crioulos ricos, temendo a radicalização do movimento, decidiram combater a revolta. Alguns curacas privilegiados também combateram Tupac Amaru, que foi derrotado. Seu corpo foi amarrado a cavalos para ser despedaçado. Ele foi esquartejado e seu corpo espalhado em diversas regiões do vice-reinado do Peru. Guerra de Independência. A política europeia contribuiu decisivamente para a independência das colônias espanholas na América. Napoleão destituiu o rei da Espanha, Carlos IV, colocando seu irmão José Bonaparte no trono espanhol. Os crioulos organizaram juntas governativas para enfrentar as autoridades metropolitanas. As ideias de independência passaram a circular com força nesse momento. A Inglaterra apoiava os movimentos de independência como objetivo de conquistar o mercado latino-americano. Em 1814, a dinastia Bourbon voltou ao trono espanhol. A Espanha passou a reprimir os movimentos separatistas. Dois líderes destacaram no movimento de independência na América do Sul. Simão Bolívar, conhecido como Libertador, era membro da elite crioula. Defendia uma América livre, unida e republicana. José de San Martín iniciou o movimento de independência a partir da Argentina. Era a favor de uma monarquia constitucional. O Paraguai proclamou sua independência em 1811. O líder da emancipação paraguaia foi o advogado de origem luso-brasileira Gaspar de Francia. A Argentina, em 1816, proclamou sua independência sob a liderança militar de Manuel Belgrano e José de San Martín. San Martín também participou da luta pela independência do Chile. A presidência do novo país coube a Bernardo O'Higgins. Partindo em direção ao norte, San Martín luta pela independência de outro país sul-americano, o Peru. Simão Bolívar, apoiado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, comandou a emancipação política da Venezuela, em 1817, da Colômbia, em 1819, do Equador, em 1821 e também do Peru, em 1824. Simão Bolívar encontrou-se com San Martín em Guayaquil, no Equador, em 1821. A independência do Peru foi consumada apenas em 1824. A Bolívia ficou independente em 1825. O nome é uma homenagem a Simão Bolívar. Antônio José Sucre, aliado de Bolívar, assume a presidência do país para organizar a nova nação. Independência do México. Em 1810 tem início o movimento popular pela independência do México. Os líderes do movimento foram os padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Os rebeldes defendiam o fim da escravidão e a igualdade de direitos. Essas reivindicações populares desagradavam as elites chapetones e crioulas. Agustín Iturbide foi enviado para enfrentar a revolta, mas aliou-se a um dos líderes rebeldes, Vicente Guerreiro, proclamando a independência do México através do Plano de Iguala. Era um projeto de independência favorável à elite. As propostas eram de igualdade entre chapetones e crioulos, a defesa do clero católico e da propriedade privada. Agostinho tornou-se imperador com o título de Agostinho I. Foi depois de fuzilado no movimento republicano. Em 1824, o México fica independente. Seu primeiro presidente foi o general Guadalupe Vitória. Fragmentação da América Espanhola. Simão Bolívar sonhava com a América Espanhola unida com uma força militar comum. Ele propôs isso no Congresso do Panamá, em 1826. Mas Inglaterra e Estados Unidos eram contrários a essa unidade da América.
Para as duas potências era melhor dividir para reinar, ou seja, era mais fácil dominar países divididos. A América Espanhola fragmentou-se em diversos países dirigidos por líderes que ficaram conhecidos como caudilhos. Caudilhos eram chefes carismáticos e autoritários que não possuíam uma ideologia política clara. Faziam prevalecer na vida pública a sua vontade pessoal sobre a população do país. Abusavam do uso da violência e intimidação. Apesar da independência política, a América Latina manteve a dependência econômica em relação às grandes potências, especialmente dos Estados Unidos. Tornou-se fornecedora de matérias-primas e consumidora de produtos industrializados, uma relação de independência que trouxe muitos problemas sociais que permanecem até hoje.